Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Jesus Cristo falou, está falado. 13h08, muito boa tarde, Cafelândia, boa tarde você de toda a região. Estamos de volta com o programa Evangelho para Todos, no sábado após o programa Viva a Vida, ou 1h da tarde, domingo, cara, é claro que após aí nosso bloco de apoiadores culturais, né, que estivemos aí, e no domingo também às 13h, 1h da tarde, você fica sendo meu convidado, está ouvindo o Evangelho para Todos. Dentro do YouTube, lembrando que no YouTube lá está Jesus Cristo Falou, tá falado 104.9, mensagem que é gravada aqui, no caso, né, um amigo meu tem gravado a mensagem aqui e colocado lá no YouTube. Nós não temos tempo aí para gerenciar da maneira talvez correta lá, mas de coração ele tem gravado com amor, com carinho e tem colocado lá no YouTube, no canal, com o nome Jesus Cristo Falou, tá falado 104.9. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. Lembrando que daqui a pouquinho nosso amigo Pilão dá sequência aqui a programação 104.9, deixando aqui meu forte abraço a Janice Vitória, sempre ouvindo, né, o programa Evangelho para Todos, também meu amigo Dorizete, sua esposa Pamela, seus filhos também, o Benjamin, também a Maria e o Samuel. Deus abençoe grandiosamente a sua vida, amigo ouvinte, em Cristo Jesus. Trago uma mensagem para você, amigo ouvinte, para nós, a mensagem que hoje quero compartilhar com você, está em Mateus capítulo 24, versículo 3 e 4. Pode ler do 1 aí até o 4, que vai esclarecer com mais facilidade para você na sua casa. Mateus 24, versículo 3 e 4 é a mensagem que eu trago neste momento para você, amigo ouvinte. E lá na sepultura, e se sai para fora, e Lázaro saiu. Foi com 5 peixinhos e apenas 3 pães para a multidão. Se Cristo prometeu, o inimigo correu, cante a vitória, irmão. Jesus Cristo falou, está falado. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. 104,9 Cafelândia FM. Passamos então, amigo ouvinte, para a palavra de Deus através do Filho. Mateus capítulo 24, versículo 3 e 4, está escrito da seguinte maneira. Assim está escrito, assim diz o Senhor. Ele fala da seguinte maneira: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para mim e também para você, amigo ouvinte.
precisa do mel. Na cruz se entregou pra me dar o perdão. A ferida do meu coração, por mais que eu queira, não posso pagar. Que Jesus fez, não tem como explicar. Eu era o réu, ele me absolveu. Amigo ouvinte, isso aconteceu há mais de 2025 anos atrás, né? Então é muito importante você e eu atentarmos para orientações, né? Até porque o próprio Jesus Cristo fala isto e a lógica em volta de mim e de você também traz isso como importância importante. Jesus Cristo fala assim, ó, veja que primeiro, se você ler o versículo 1 de Mateus 24, os discípulos vão falar para Jesus Cristo admirados, eles vão mostrar a estrutura de um templo, do templo de Salomão, lá no Antigo Testamento, que depois foi derrubado, né? Aconteceu uma guerra e na história você vai estudar isso, você vai pesquisar isso, você vai entender que o templo de Salomão, qual tem uma réplica ou tem outro feito hoje, ele foi derrubado lá já um tempo atrás, bastante tempo atrás, na guerra, né, que houve. Mas Jesus Cristo então vai falar para eles assim, para eles que não é para eles ficarem admirados, porque tudo aquilo ali logo vai se tornar pedregulhos, pedras, entulhos. É isso que Jesus Cristo falou para eles quando eles mostraram a estrutura do templo, né? E depois, na sequência, no versículo de número 3, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, veja que está lá no Monte das Oliveiras, Jesus Cristo está lá, e chega então os seus discípulos, seus seguidores, com curiosidade, com 3 perguntas para sempre. 3 perguntas de hoje, de amanhã e depois de amanhã. Ele fala assim, chegaram os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Veja que Jesus Cristo vai responder essas 3 questões que eles apresentaram. Eu sempre imagino isso, né? Que Jesus Cristo está ali no Monte das Oliveiras e arrodeando-se deles, os seus discípulos, perguntaram para ele, Senhor, o Senhor falou aí sobre o templo de Salomão que vai cair, o Senhor tem falado muitas coisas que vai acontecer, mas quando serão essas coisas? Qual será o sinal da sua vinda ou do fim do mundo? Primeira resposta que Jesus Cristo dá é esta. Versículo 4. Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Veja que a palavra acautelai-vos significa ficar atento, apercebido, colocar a cachola nossa, colocar o nosso pensamento, nossa mente para analisar as coisas que vêm para nós. E se você for olhar, se a maioria está fazendo algo, é porque há um risco de estar sendo enganado. Porque Jesus Cristo depois vai dizer que tudo ele vai dizer no plural. Ele vai dizer assim, e surgirão muitos assim em meu nome, ou assim, e enganarão a muitos. Sempre mostrando de que haveria, do tempo que ele esteve na terra até hoje, pessoas que teriam um poder grande de persuasão, ia fazer o quê? Ia induzir você e eu a andarmos conforme ou atentarmos para aquilo que eles viessem impor para nós. Como ele mesmo falou aqui, acautelai-vos é prestar atenção em tudo que vem até a mim para fazer. Tudo que chegou a mim, eu tenho que prestar atenção, tenho que fazer uma análise. Ele falou, acautelai-vos. Aí ele fala o que mais? Que ninguém vos engane. Então, deixando bem claro de que
a chance é muito alta de que você e eu, na maioria de todas as coisas que nós fizemos até hoje, de todas as decisões que nós tivemos, do tempo que nós investimos com nossos ouvidos, com nossos olhos, com nossos dinheiros, com nossas rendas, a chance é muito grande que você e eu fomos enganados. E a chance é muito grande que você vai passar pelos ensinamentos de Jesus Cristo, de que nós vamos passar pelos ensinamentos dele sem prestar atenção e continuarmos sermos enganados. Essa semana eu conversava com um irmão, com um amigo, um pouco, e a gente conversava e ele me questionou, um conhecedor da palavra de Deus também, e ele me questionava a respeito do dízimo, e ele falou assim para mim: irmão, o que você acha sobre o dízimo? Uns dizem que é do Antigo Testamento, outros dizem que é do Novo. O que você me diz sobre isto? E é interessante porque eu falei para ele: dízimo, na verdade, é lógico, né? Como assim lógico? Jesus Cristo, como responde sobre dízimo, lá em Mateus 23, 23, Jesus Cristo diz que é importante primeiro que nós íamos se converter, se tornar cristão, para depois ser dizimista. Por quê? Porque uma vez que você venha se tornar cristão primeiro, não vai te fazer falta dízimo, 10%. Agora, que é muito lógico de que você e eu participo de algo, que eu frequento um local onde precisa ser organizado, precisa ser limpo, precisa que uma vida esteja ali à disposição. Ou seja, é lógico que se eu dependo daquele lugar, frequento aquele lugar, faço parte daquele lugar, é natural e lógico de que eu tenho que ajudar. Mas com que valor? Por que é dízimo? Porque a 10ª parte é para todo mundo. A 10ª parte pertence à obra de Deus, não da maneira que nos é ensinado. Que Deus vai repreender o devorador, que depois que eu der o dízimo, daí não é responsabilidade mais, eu dou o dízimo ali cumprindo com isto, e tenho que ignorar todos os demais ensinamentos. Quando Jesus Cristo responde sobre dízimo, Mateus 23, por exemplo, ele fala assim: vocês dão um dízimo de A, B, C, né, e estão omitindo o mais importante na lei. Ele fala: a misericórdia, a justiça, o juízo. Não é mais importante? Ele diz bem claramente lá em Mateus 23, 23. Então, veja bem, a gente respondendo essa questão ali, a gente chegou ali num acordo, eu e ele, de que nós teríamos que ser ensinados a ser cristão primeiro. Porque uma vez que você está no mundo, aí você resolve ser cristão, você vai fazer o quê? Se você fumar, você não vai fumar mais. Se você bebia, você não vai beber mais. Se você frequentava alguns locais, você não vai. Se você tinha a obrigação de ostentar e mostrar para os outros que você era mais do que os outros, sendo cristão não vai ter mais. Ou seja, não vai nem te fazer falta mais os 10%. Não vai nem fazer falta para mim mais os 10%. Você entendeu? Mas é lógico de que se eu estou participando de algum lugar, eu preciso contribuir com aquele lugar, porque há um custo, há uma vida, há uma lógica nisso, né? Mas a gente só está falando para você sobre o budismo só para você mostrar o quanto às vezes eu e você fomos enganados. Nós não podemos desprezar as demais. É como uma pessoa frequentar a escola e só saber sobre matemática, ou só saber sobre português, né? Ele sabe toda a conjugação, os verbos, os artigos, tudo que envolve a língua portuguesa. Aí você fala para ele assim: viu, mas é preciso aqui, ó, fazer um cálculo aqui, uma quantidade X, uma quantidade A, B. Aí, não sei, cara, eu só sei do português. Você está entendendo? É como se nós somos o quê? Nós somos mal educados. Uma vez que a pessoa é bem educado pelo bem, você vai perceber de que esse valor dízimo aí, tá? Estou dizendo que é a lógica e o que Jesus Cristo fala em Mateus 23, 23. Que ele diz que é mais importante nós se convertermos primeiro, nós se tornarmos cristãos primeiro, é mais importante
do que entregarmos os nossos 10%. Se entregar os 10% lá e falar agora, eu não tenho responsabilidade nenhuma mais de prestar atenção, de organizar, de administrar a minha vida, afinal de contas, agora é com Deus. Na verdade, sempre foi com Deus, através do ensino dele, da orientação dele, da lógica, né? Só batermos um pouco na nossa mente, dar uma chacoalhada em nós, que você já logo vai perceber o quanto você e eu fomos enganados. Aí Jesus Cristo fala assim: acautelai-vos que ninguém vos engane. Existem duas opções no mundo, segundo o próprio Evangelho. Qual é? É a de ser muito enganado, quando nós ignoramos inteiramente os ensinamentos de Jesus Cristo, ou sermos pouco enganados. Por quê? Porque eu não posso cobrar conversão de ninguém, só de mim mesmo. Eu não posso, não. Nem salvação não posso cobrar de ninguém, a não ser de mim mesmo. E o próprio Jesus deixa bem claro isso em Mateus 24 também, quando ele vai falar sobre, naquele dia, estarão 2 no moinho trabalhando, um será levado, outro deixado. Estarão 2 em uma cama, um será levado, o outro deixado. Jesus Cristo deixa bem claro assim, de que a salvação é muito pessoal. O converter-se também é muito pessoal. Muito pessoal. Se tornar cristão é muito pessoal. Pessoal mesmo. Eu. Mas sua esposa. Não. A questão de ser cristão é compromisso meu. Se a esposa vier comigo, amém. Se não vier, infelizmente, eu tenho um compromisso de ser cristão pelo ensino que eu tenho. Assim como também você que está me ouvindo. Olha para a palavra para você ver. Você vai ser enganado. Ou já foi. Ou talvez você está sendo enganado. Enganado por quem? Pelo ensinamento, pela orientação que todos os dias chegou a mim e a você. É só você analisar. Aí Jesus Cristo fala isso para os discípulos deles. Quando ele pergunta assim: quais são os sinais? Vamos ler de novo o versículo 3 e 4. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda, ou do fim do mundo? Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Quando eu citei dízimo aqui, não falei que o enganamento está no dízimo, tá? Ou a enganação está no dízimo, não. Estou dizendo para você que a enganação está no ensinamento, em orientações. Essas orientações aqui são incompatíveis com o que Jesus Cristo ensinou. Na orientação de Jesus Cristo é que está a verdade. No ensino de Jesus Cristo é que está a verdade. O problema é que o inimigo nos ensinou, nós, eu e você, ele nos ensinou a trabalhar com argumento, não com solução, nem com procurar a verdade. Então nós sempre temos um argumento. A responsabilidade disso aqui é por causa disso, é por causa daquilo. Minha coisa do governante, passa o A, vem o B, passa o B, vem o A, depois passa o A, vem o B, passa o B, vem o A. E nós sempre estamos jogando responsabilidades pequenas em atitudes, mas grandes em resultados. Nós estamos jogando a responsabilidade que às vezes não é dos outros, é minha, é sua. Esta é a verdade. Quem é o presidente da sua empresa, da sua vida? É você. Quem é o governador da minha e da sua vida? Sou eu, é você. Quem é o prefeito da sua vida? É você. E assim sucessivamente. Quem é o líder da sua vida? É você. Então é necessário que eu obtenha informações para que eu venha ter uma estrutura. Quando eu falo isso, não estou falando de uma faculdade só, de um conhecimento específico em uma área. Eu estou dizendo sobre o conhecimento básico. Espiritualmente também precisa de conhecimento básico, porque senão, infelizmente, pouco enganado nós vamos ser. Não tem como escapar da enganação. Mas muito enganado dá para a gente se livrar. Como? Acreditando nas orientações de Jesus Cristo, que vamos precisar do poder sobrenatural em favor
a nossa vida. Assim como para viver enganado, também é preciso ter a força sobrenatural também. Ninguém vive enganado sem que o sobrenatural venha tapar os olhos e os ouvidos, para que nós venhamos ver e não enxergar, escutar e não ouvir. Como diz Jesus Cristo em Mateus 13, versículo de número 25. Amigo ouvinte, essa foi a mensagem, só corrigindo, Mateus capítulo 13, o versículo é o 15. Jesus Cristo fala sobre tapar os ouvidos. Deixa eu abrir a Bíblia aqui, está em Mateus 24, deixa eu voltar um pouquinho aqui, eu já passo para você com clareza, é versículo 15, isso mesmo. É Mateus 13, 15, onde Jesus Cristo fala sobre a diferença entre olhar, enxergar, escutar e ouvir, né? Lá em Mateus capítulo 13, versículo 15, Jesus Cristo deixa claramente que às vezes nós temos visão, mas não enxergamos. Às vezes nós temos ali, né, o dom de poder ouvir ou de escutar, mas não estamos ouvindo, ou vice-versa. Só está um barulho, mas não temos discernido com clareza aquilo que tem chegado até a mim e a você. Amigo ouvinte, essa foi a mensagem de hoje. Olha aí para a sua Bíblia, olha aí para Mateus 24, versículo aí do 1, vai até onde você quiser continuar lendo. E olha lá Mateus 23, dá uma olhada ver se isso é verdade mesmo ou não. Dá uma olhada também aí em Mateus 13, 15, me corrija aí, ou se acaso a informação chegou errada, pegue uma informação mais clara, mais precisa e combata essa informação errada que eu passei para você, aniquila ela, deleta ela e fica com essa que é a original, dada diretamente de Deus para os seus olhos, para os seus ouvidos, para os nossos olhos e ouvidos, para o nosso coração. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, amigo ouvinte, sobre as nossas vidas, permaneça hoje e para todos sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. É só você acreditar. Se o seu casamento está todo destruído, em Cristo ele será reconstruído. Fora dele só há tormento e dissabores. Com ele acabam todas suas dores. É só você nele acreditar. Venha para a vida que há em Jesus. Saia das trevas e venha pra luz. Fora dele só há tormento e dissabores. Com ele acabam as suas dores. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Você será mais que vencedor. Se a doença entrou e não quero mais sair,
você acreditar no Senhor. Venha para a vida que há em Jesus, saia das trevas e venha pra luz. Fora dele só há tormento e dissabores. Com ele acabam as suas dores. Entregue sua vida ao Senhor Jesus, você será mais que vencedor. Venha para a vida que há em Jesus, saia das trevas e venha pra luz. Fora dele só há tormento e dissabores. Com ele acabam as suas dores. Entregue sua vida ao Senhor Jesus, você será mais que vencedor. Sua melhor companhia, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz. Maturidade absoluta em comunicação. Cafelândia, Paraná.